Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Tudo na paz? Todo mundo com saúde? Vamos lá, gente, capítulo 4 da nossa apostila de introdução à educação. Então, eu vou ler a apostila e vou dar umas paradinhas para fazer uns comentários, tá? Nós não podemos parar por muito tempo num assunto, porque a gravação de vídeo ela é um pouco diferente, né? Da aula pessoal, né? Então nós precisamos fazer as coisas um pouquinho mais rápido e provavelmente também eu vou dividir essa lição, tá? Esse capítulo 4 aqui vai ser dividido aí não sei em quantos subcapítulos, digamos assim, porque senão ele vai ficar muito grande. E eu vou ler então a apostila porque acredito que lendo a apostila ajude você a ter uma compreensão um pouco melhor. Então eu vou ler a apostila para você, tá? E daí vou dar aquelas paradinhas e dar uma comentada em alguma coisa que eu acho que é interessante. Qualquer dúvida, você entra em contato, né? Ou no WhatsApp, ou tá aí mesmo na plataforma em que eu vou colocar. Ainda não sei direito qual plataforma que eu vou colocar, se é Facebook ou é YouTube. Mas tudo bem, estou gravando e qualquer coisa a gente vai conversando no decorrer, né? Dos dias. Vamos lá? Então, a educação e a didática, temas convergentes. Temas convergentes é temas que andam juntos, tá? Temas que andam juntos, convergentes, senão seriam divergentes, vai um para cada lado, diverge. Convergentes, vai junto, anda junto. Tem mais ou menos as mesmas ideias, não completamente, mas assim, andam juntas. Introdução. A didática é uma das disciplinas da pedagogia, que é o campo teórico da prática educacional. Cabe-lhe o papel de oferecer bases, condições e modos de realizar a educação, mediante o ensino. Então, veja, a didática ela nos oferece a base, condições e modos para que a gente possa realizar a educação, mediante o quê? O ensino. Né? Nós estamos aqui falando sobre ensino, sobre saberes, né? Sobre saberes. Os parâmetros pedagógicos que orientam a ação docente originam-se da didática. Uma coisa interessante que a ação docente aqui, eu estou fazendo uma ação docente, eu estou dando uma aula, é uma ação docente. Por quê? Porque um professor dando uma aula para os seus alunos, né? Então, a didática, ela vem nos ajudar, na verdade, ela nos dá aquelas bases, aquelas condições, os modos que a gente vai entender no decorrer da aula. Para quê? Para que eu possa fazer essa ação docente, que é essa aula para vocês. Assim, do seu repertório, saem os saberes necessários para conferir eficiência à prática docente ao longo do tempo. Então, da didática, do seu repertório da didática, saem então os saberes necessários para que eu possa ser um professor mais eficiente à prática docente. A prática eu estou praticando aqui, eu estou fazendo a prática docente que eu estou dando uma aula, né? Lembrando a todos também que essa apostila Introdução à Educação, ela vem assim, ela é uma apostila para você que de repente queira ser um mestre, um pastor mestre, que você venha dar aula. Ela vai te ajudar em diversos campos aí do teu ministério, né? Então não é só uma liçãozinha, é uma lição, claro, teórica. Às vezes tem alguns que acham um pouco chato e tal, mas é uma coisa que vai te ajudar bastante no teu ministério. Porque Jesus ensinava. Ele curava e ele ensinava. Ele sentava lá para ensinar os seus apóstolos, os seus discípulos. Então é uma prática muito importante do futuro pastor, do futuro mestre, do futuro teólogo. É uma prática que você precisa ter em mente, que é importante para você também, tá? A didática. Conceitos e finalidades. Então, a origem do nome didática procede do grego, que é didatique, que se traduz por arte de ensinar. A arte de ensinar. Classicamente, a didática é compreendida como a arte e a ciência do ensino. As palavras arte e ciência remetem para a união simultânea de sensibilidade e conhecimento. Então, aí, arte vem bater com sensibilidade e conhecimento com ciência. Até, inclusive, ciência, em algumas bíblias, algumas traduções, ali quando diz ali do dom da ciência, né, é você ter conhecimento, né?
dom de sabedoria, dom do entendimento, dom do conhecimento, e algumas palavras está lá dom da ciência e não do conhecimento. Então você veja, conhecimento e ciência mais ou menos vão ser a mesma coisa. Pode-se afirmar então que a prática do ensino, volta-se para esses dois domínios. Então veja, lembra, a prática do ensino volta-se para esses dois domínios, a sensibilidade e o conhecimento. Conhecimento é o preparo que você tem que ter para você ser um bom professor, para você poder dar uma aula com a maior eficiência possível. E sensibilidade o quê? Para você ser sensível às coisas que estão acontecendo dentro da sala de aula, um exemplo. Ou então, ser sensível à matéria, ver assim se de repente um ou outro aluno está andando com a mesma velocidade que os outros, ou que seja, está aprendendo com a mesma velocidade que os outros. Porque nós temos alunos que aprendem super rápido e temos alunos que demoram mais para entender e compreender a matéria. Então nós precisamos desse consenso entre o conhecimento e a sensibilidade para podermos dar uma boa aula. Às vezes os vocábulos que nós estamos utilizando são vocábulos que aquele aluno não tem conhecimento sobre aquilo. Então não adianta você falar bonito e a pessoa não entender absolutamente nada. Então é muito melhor você falar de uma maneira que todos venham compreender e entender o que você está dizendo. Porque senão você vai ter trabalho, é trabalho dobrado, porque você vai ter que ensinar essa pessoa de novo e talvez com vocábulos bem menos caprichados aí, vamos supor, vamos colocar assim, bem menos caprichados, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade da nossa classe para ver o que está acontecendo. O pastor tem que ter a sensibilidade da igreja, que tem membros que têm um conhecimento maior e outros que têm um conhecimento menor. É complicado, não é fácil. Mas nós precisamos dessa sensibilidade, né? Então por isso que a didática ela é arte e ciência, ou seja, é a sensibilidade com o conhecimento juntos ali, e muito mais na verdade. É que aqui está sendo generoso, está sendo prático, né? Falando somente isso daí. Mas tem muito mais coisa também, né? Vamos lá. A didática tem como finalidade a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo de conhecimento. Então, olha, a didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino. Olha que a importância da didática, então, né? Entendido como fenômeno complexo que não pode ocorrer de forma improvisada ou carente de referencial teórico. Ou seja, a didática não vai ser assim, eu acho que é isso aqui, eu acho que é aquilo ali, improvisar. Não, a didática não é improvisada. Ela precisa o referencial teórico, no caso, seria o quê? Seria um planejamento. Então a didática ela planeja aquilo que a gente vai fazer. A apostila já vem planejada, tudo bem certinho, com tópicos, subtópicos, com palavras sublinhadas, com vocábulos, com tudo. Para quê? Para que você para que tenha facilidade na compreensão, né? Na visão de quem escreveu a apostila e na visão do editor, na visão de todos que participaram da apostila, ela foi feita assim para quê? Para que você pudesse entender melhor o assunto, para que você pudesse absorver melhor esse assunto. E as diferenças também existem, porque esse assunto é um assunto teológico, é um assunto, digamos assim, de Deus. A gente vai falar de Deus. Nós estamos estudando introdução à educação, mas nós vamos falar sobre Deus. Nós precisamos nos lembrar disso daí. Nós vamos falar da palavra de Deus, né? O curso preparatório do ITQ é para você falar de Deus, para você falar sobre a palavra, para você poder explicar, para você usar os saberes que você está aprendendo aqui, as técnicas que você está aprendendo aqui, né? No teu ministério, no teu dia a dia, né? Enfim, você vai dar aula, você vai ser um pastor, enfim, no futuro a Deus pertence para você. Então, a didática é super importante e não pode ser improvisada. Você precisa seguir uma metodologia, você precisa seguir um plano de aula, que vai ser a próxima aula, acho que é capítulo 5, capítulo 6, não lembro, que vai ter lá o plano de aula. Você precisa seguir isso daqui, você precisa chegar numa sala de aula e saber o que você vai falar, seguir um cronograma, né? Então a didática vai te ajudar a isso daí, se você for uma pessoa didática. Tem pessoas que não são pessoas didáticas, você percebe isso daí, porque elas não conseguem colocar uma ideia, não conseguem explanar uma ideia. Então elas não conseguem, elas não têm uma forma didática para isso. Fica na repetição muitas vezes, então é complicado você entender essa pessoa. E tem pessoas que são super didáticas, né? E a didática, a gente vai ver aqui que tem muito mais coisas. Nós só estamos no início aqui, tá? Vamos lá. A didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo de conhecimento. Então, a didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo de conhecimento. Então, a didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo de conhecimento. Então, a didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo de conhecimento. Então, a didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo de conhecimento. Então, a didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo de conhecimento. Então, a didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo de conhecimento. Então, a didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo de conhecimento. Então, a didática tem mais uma função, a análise e a reflexão sobre o ensino, seu objetivo
A busca pela eficiência nesse âmbito faz com que a disciplina seja nutrida por pesquisas, teorias, suporte técnico metodológicos que podem produzir o êxito desejado manifesto na conquista de aprendizagens. Então você veja, a didática ela sempre vai buscar a eficiência. O que é eficiência? É você sempre ser melhor, fazer melhor, fazer melhor, fazer melhor, fazer melhor, fazer melhor. Isso é eficiência. Você ser eficiente naquilo que você faz, fazendo um bom trabalho. E a disciplina, a didática, então, ela é nutrida por o quê? Por pesquisas, por teorias, suportes técnicos, metodológicos que podem produzir o êxito desejado. Você veja, então ela nutre-se pelas pesquisas. Um professor, na verdade, ele precisa pesquisar. Ele precisa estudar diversas teorias, ele precisa entender diversas teorias, ele precisa ter um suporte técnico ou então metodológico para ele poder dar uma boa aula, para ele ser um bom professor. Para ele ter o êxito desejado. Qual é o êxito de um professor? O êxito do professor é que as pessoas entendam a sua matéria, que as pessoas compreendam aquilo que ele está dizendo. Que ele não precise repetir diversas vezes para que as pessoas venham entender, porque os seus alunos venham entender. Esse é o êxito desejado do ensino. Então, manifesta o quê? Na conquista de aprendizagens. Então, cada vez que você conquista, que você aprende cada vez mais, que você tem domínio sobre aquele assunto, então nós chegamos no êxito desejado do ensino, que é que o aluno aprenda. Veja o que Libânio fala. Ele comenta que a preocupação com a didática surge quando os adultos substituem as formas de intervenção mais ou menos espontâneas nas atividades de aprendizagem de crianças e jovens por formas planejadas. Este raciocínio permite concluir que a didática cuida da organização, do planejamento e também da avaliação do ensino, visando o seu sucesso. Até inclusive faz um xizinho aí na tua apostila, porque se na prova cair, o que Libânio comenta? Ele comenta o quê? Que o raciocínio, esse raciocínio permite concluir que a didática cuida da organização, do planejamento e também da avaliação do ensino, visando o seu sucesso. Didática, uma das respostas do que vem a ser didática através do pensamento de Libânio é isso aí, cuida da organização, do planejamento e da avaliação de como que está, qual o andamento desse ensino, se esse ensino está produzindo frutos ou não. Então a didática cuida disso daí também, cuida da organização, do planejamento e da avaliação. Outros conceitos. Panamazeto, então aqui a gente vai ver outras pessoas aqui que vão dar, tendo outras ideias um pouquinho diferentes, iguais, de certa forma, mas esclarecendo outros pontos da didática. Então, para Mazeto, a didática é o estudo do processo de ensino, aprendizagem em sala de aula e de seus resultados. Todo o contexto que diz respeito à situação de ensino e aprendizagem é do interesse da didática. Todavia, o ensino desenvolvido na escola sempre foi seu alvo preferencial. A didática surgiu para atender à necessidade de oferecer suportes adequados ao ensino escolar, visando ao sucesso das aprendizagens. Então, veja que interessante, a didática, até frisei aqui para você, surgiu para atender à necessidade de oferecer suportes adequados ao ensino escolar, visando o sucesso das aprendizagens. Sempre, sempre, sempre a didática vai visar o quê? O sucesso do ensino. Sempre, tá? Vamos lá. Royce refere-se à didática como parte da pedagogia que trata das normas científicas da atividade educativa. De fato, toda a organização da ação educativa parte da didática. Então, toda a organização da ação educativa parte da didática. Então, veja, eu estou dando aqui uma ação educativa, uma aula. Aqui, ação educativa, eu estou dando uma aula. Ação é que eu não estou parado, eu estou fazendo alguma coisa. Então, eu estou fazendo uma ação. Qual a minha ação? Educativa. Eu estou dando uma aula, estou fazendo uma ação educativa. Parte daqui, da didática. Toda a organização. Eu criei uma pauta para mim fazer a ação educativa. Então, partiu tudo da didática. Veja como a didática é importante. Ela está na nossa vida e a gente nem percebe que ela está intrínseca na nossa vida. Vamos lá. Porém, atualmente não existe intenção vinculada ao estabelecimento de normas ou preceitos rígidos para a prática pedagógica, como já aconteceu no passado. Os dogmas foram eliminados, a didática mantém-se apenas no campo de referências para a sustentação do exercício docente. A tarefa de fazer escolhas adequadas cabe ao professor. Então, na ideia de Royce,
A tarefa de fazer escolhas adequadas cabe ao professor. A tarefa de o quê? Dele falar partes, só um exemplo, parte da apostila que ele acha que é mais interessante, cabe ao professor. Lógico que o aluno vai ler em casa tudo, vai ler a sua apostila, vai estudar a sua apostila, mas a aula, a ação educativa, quem escolhe que parte que ele vai ensinar, que parte que ele vai dar mais ênfase é o professor. Então a didática contribui significativamente para que o docente reflita e avalie o seu trabalho e ainda para que realize pesquisas de forma contínua. Olha outra coisa interessante. A didática ela contribui, então, de forma grande, significativamente grande, para que o docente reflita e avalie o seu trabalho. Ou seja, para que o professor, docente e professor, vamos colocar como professor, tá? Professor, o ensinador, né? Venha refletir e avaliar o seu trabalho, se está sendo legal, se está sendo bom, se o seu trabalho está chegando aonde ele quer, no sucesso que ele quer. E ainda para que realize pesquisas de forma contínua, ou seja, se não está sendo bom, então ele que vá pesquisar, que o professor vá pesquisar sobre a matéria, vá se informar, vá estudar de forma contínua. O professor nunca pode parar. Nunca, 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 nunca. Eu digo professor, pastor, nunca pode parar de forma nenhuma. Ele não pode ficar parado no tempo dizendo assim, eu cheguei ao topo. Ele não chegou no topo. Ele chegou um dia no topo, esse topo já ficou mais alto. Então, ele ainda vai continuar subindo, ainda vai continuar estudando até acabar tudo. Porque não existe ensino que seja limitado, né? A atitude de permanente reflexão e o agir investigativo estrutura a base epistemológica, base científica. Epistemologia científica, né, da prática do ensino. Então, a atitude permanente de reflexão, veja lá, e o agir investigativo estrutura a base epistemológica, ou seja, o professor ele sempre tem que refletir sobre aquilo que ele está fazendo e também ele tem que agir investigativo, ele tem que ter um agir investigativo. O que é um agir investigativo? É sempre fazer pesquisas e tentar descobrir algo mais para passar para os seus alunos. Sempre. Um professor que só lê a matéria, só fica lendo, é a mesma coisa, às vezes a gente pega alguns professores que ficam lendo, mas eles não explicam nada da matéria. Eles não interagem com os seus alunos. Então, isso fica uma aula muito maçante. Fica uma aula que... Qual é o saber? O saber é o que está na apostila, tudo bem. Mas o professor não trouxe nada a mais. Nem um pouquinho a mais de conhecimento pessoal, nem... Enfim, uma vírgula a mais, né? Uma frase a mais, para dar uma entonação, para ficar legal a aula, para ficar menos maçante. Então, é isso que o professor ele tem que ter um agir investigativo, às vezes até mesmo no olhar dos alunos, para saber se os alunos estão compreendendo ou não, né? Uma das dificuldades da aula online, da aula gravada, é que você não está enxergando o teu aluno. Você não está vendo o rosto dele, você não está vendo a reação dele, se ele realmente está aprendendo ou não, né? Então, essa é uma das dificuldades, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Dessa maneira, o papel da didática também se relaciona a conferir qualificação à docência. Olha, então é ela quem vai qualificar a docência, se está legal ou não. É aquilo que a gente falou. Sabe-se, porém, que a identidade do professor liga-se aos seus saberes. Ó, eu já vou explicar. Portanto, se ele ampliar sua competência didática, ganhará credibilidade e respeito profissional. Então, a identidade do professor está ligada aos seus saberes. Muitas pessoas falam assim, puxa, mas aquele professor lá não explica nada, aquele professor lá parece que não sabe nada. Olha aí, ó. A sua identidade, né, está ligada ao seu saber. Se ele é um professor, ele precisa saber, ele precisa dominar aquela matéria. Tá certo que nem todas as matérias a gente domina. Não, isso é uma utopia, um sonho, você diz assim que você compreende, você entende tudo, completamente tudo. Não. Você não entende, você não compreende, você pode até compreender, você pode até entender um pouquinho, mas você não tem aquele domínio pleno. Domínio pleno sobre tudo, desculpa, mas não existe isso aí, tá? Se você for, por exemplo, falar sobre medicina, a gente vai ficar boiando. Se você for falar sobre advocacia, sobre direito, mesma coisa. Talvez você até entenda alguma coisa, mas não tudo, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente pega uma disciplina, então a gente tem que estudar aquela disciplina, fazer pesquisa sobre aquela disciplina, para quê? Para que a gente seja, então, mestre naquela área, né? Para procurar ajudar os nossos alunos. Então, vocês, como futuros professores, precisam saber disso daí. Vocês precisam entender isso daí. Que, como professor, vocês vão fazer essas pessoas a viajarem no assunto que você está falando,
a compreender os assuntos e talvez até mesmo abrir o leque para que elas corram atrás de mais aprendizado, né? Porque muitas vezes nos nossos cursos nós damos a base, né? A base do que é e como que é. Agora, se você quer algo muito mais específico, você quer coisas maiores, né? Então você precisa estudar mais, você precisa fazer pesquisa, você precisa correr atrás para você aprender cada vez mais, né? Cada vez mais daquilo ali. Bom, contemporaneamente, pode-se dizer que não somente a escola vale-se dos conhecimentos oferecidos pela didática, mas as mídias, a televisão, o rádio, jornais, revistas, têm sido beneficiadas por eles, uma vez que também trabalham com a disseminação de informações que pretendem obter mudança de comportamento na vida das pessoas. Interessante, ó. A televisão, o rádio, o jornal e a revista também utilizam-se da didática. Por quê? Porque quando eles colocam no jornal, na revista, é preciso que a pessoa que esteja lendo esteja aprendendo, esteja entendendo o que está escrito ali. Há necessidade de que essa pessoa entenda o que está escrito ali. Senão não tem... Qual a função do jornal, qual a função da revista? Ela é informativa. É informar as pessoas. Ensinar as pessoas. Muitas vezes, nós sabemos que existem jornais tendenciosos, rádio, televisão tendenciosos, que tentam até mesmo fazer com que essa pessoa mude o seu comportamento. E isso, a televisão, todas as mídias tentam fazer isso daí, que você mude o seu comportamento. Está explícito em vendas, por exemplo, que você quer que a pessoa compre. A pessoa às vezes nem está precisando daquilo, mas você fala, compra, até que a pessoa vai lá e muda o seu comportamento e vai lá e compra a mercadoria que ela às vezes nem está precisando. Ou que ela mude o seu jeito de pensar. Então, essas mídias, elas tentam levar as pessoas, através de uma didática, vamos colocar, uma didática ruim, a mudança de comportamento, a mudança de ideais. Então, eles trabalham muito nesse quesito, entendeu? Mas utilizam a didática. Eles têm um jeito específico de fazer a coisa para que a gente pense de forma diferente, ou haja de forma diferente, até, às vezes até mesmo um pouco até contra a vontade. Quando você viu, já fez. E aí? Já fez. Então, devemos tomar bastante cuidado a respeito disso daí. Eles usam didática, né? Uma certa didática, tá? Nós não temos um tempo hábil aqui para parar e falar sobre esse quesito. Vamos lá. O reconhecimento da sociedade sobre a importância e funcionalidade dos saberes didáticos para o alcance de novas condutas, aprendizagens, reforça para o professor a necessidade de abrigar a sua prática no contexto da didática. É inegável que a teoria é a base para fazer um pedagogo consciente e responsável. Então, a teoria, né, que a didática ela vem ser uma boa parte de teoria, é a base para fazer um pedagogo, um professor, um ensinador, né, um docente consciente e responsável sobre as suas atitudes, né? Um professor ele pode mudar as ideias das pessoas. Então é importante que esse professor seja centrado, que tenha domínio sobre a matéria, enfim, para que não faça coisa errada, não diga coisa errada e que às vezes depois ele precise ficar dando explicações depois daquilo que ele colocou, as suas ideias pessoais. As ideias pessoais nem sempre são bem-vindas nas aulas, né? Nem sempre são bem-vindas. A não ser como que você faça aí uma explicação, uma experiência tua, aí tudo bem. Mas tem professores que têm umas ideias que é melhor não colocar em pauta, né? Senão vai gerar muito atrito entre os alunos. Bom, acho que eu vou encerrar essa aula por aqui. E daí vou fazer uma outra aula falando sobre o percurso da história didática, tá ok? Nos vemos então na próxima aula. Até mais.